Assinale V verdadeiro. Então, 2024/1, Lusiane. Assinale V verdadeiro ou é falso para as alternativas abaixo. Letra A. Se 18 automóveis participam de uma corrida, você viu que ele às vezes coloca o número por extenso? Isso é para tirar do páreo aquele aluno que fica só sublinhando o número, tá? Fica só procurando, 816, depois que ele vai ler. Então você tem que ler completo aqui os itens, tá? Porque às vezes o número vem por extenso, ó, 18. Se 18 automóveis participam de uma corrida, podemos afirmar que existem 816 maneiras de premiar apenas os 3 primeiros colocados, sabendo que não há possibilidade de ocorrer empate entre os participantes. Ou seja, sempre vão ser 3. Ficaram 2 empatados em segundo lugar, e aí vão ser esses 2. Não. Sempre vai ser, não vai ter chance de empate, vai ter sempre um critério de desempate, entende? Então vai ser só os 3 primeiros e não pode ficar 2 na mesma posição. Isso é bom, está bem escrito, para não ficar em aberto, porque tem alguns itens, como ele escreve uns itens com texto relativamente pequeno, porque cada item é uma questão à parte, né? Às vezes fica faltando essa rigorosidade aqui, foi bom ele ter dito isso. Então você não pode pensar na chance de empatar. O que eu vou fazer aqui? Se eu troco a ordem, digamos que eu tenho 18, vamos pensar um caso mais simples. Dica, um jeito também, quando está muito complicado você pensar numa solução para um problema de análise combinatória, prestou atenção? É você pegar um caso menor que seja equivalente. Pensa no caso menor e depois pega essa mesma técnica e usa para o caso maior. Por exemplo, vamos pensar em vez de 18 automóveis, que tenham 5 automóveis só competindo, o automóvel A, B, C, D e E, só para enxergar como que o negócio está evoluindo. Quais são, se fossem só A, B, C, D e E, quais são as premiações, algumas das premiações que você poderia dar? A, B, C, que seria o carro A foi o primeiro colocado, o B o segundo colocado e o C o terceiro colocado. Podia trocar essa ordem, podia fazer B, A, C, já é outra premiação, porque aí o B ganharia ali uma medalha de ouro, o A de prata, o C de bronze, enfim, qualquer que fossem os prêmios, tá? Poderia ser também, em vez de A, B, C, A, B, E. Podia ser o carro A. Então você viu o que eu fiz daqui para cá? Eu troquei somente a ordem dos vencedores. E foi outra premiação? Foi, porque aqui a ordem importa. Quem eu escrevo primeiro seria o primeiro colocado, o segundo colocado. Então, no primeiro caso, o A foi o vencedor. No segundo caso, que eu escrevi, o B foi o vencedor. E o que eu fiz daqui para cá? Eu mudei a natureza, quando a gente fala. Eu troquei um elemento. Em vez de ser A, B, C, eu fiz A, B, E. Eu tirei o C e coloquei no lugar. É outra premiação? É. O que eu concluí nesse exemplo compacto, com menor quantidade de carros? Que se eu troco a ordem, eu tenho outra premiação, ou seja, a ordem importa. Percebe quando eu checo, como que eu checo se a ordem importa e como eu checo se a natureza dos elementos importa? Eu troco e vejo na minha cabeça se mudou alguma coisa ou se ficou na mesma. Tá certo? Então, você vai ver que no item B a ordem já não vai importar. Mas nesse item A, a ordem importa. Se eu pego A, B, C e pego B, A, C, são resultados de corrida diferentes. Como eu falei, o A campeão, no outro B campeão. O B primeiro lugar. E se eu troco só uma letra, C por aqui, C, podia trocar todos. Mas se eu trocar um elemento, também é outra premiação. Ou seja, a gente fala que a ordem dos elementos escolhidos importa para aquele subgrupo de tamanho 3, né? E a natureza importa. Então, agora vamos escrever o conceito. Arranjo. Usa-se o arranjo, ou pode-se usar o arranjo, que seja. Usa-se o arranjo quando tanto a ordem quanto a natureza dos elementos importam. Ponto. Se eu troco a ordem e fica outra coisa, se eu troco a natureza, troco um elemento e coloco o outro. Quando eu falo natureza, as pessoas não entendem. É pegar um elemento e trocar o elemento por um outro de fora. E muda também, então você usa o arranjo. Nesse caso é arranjo simples. Por quê? Não pode ter um mesmo carro que ficou em primeiro e segundo lugar simultaneamente. Não pode ter uma repetição nessa sequência de 3 letras. Você viu que eu modelei o problema? O problema é carros correndo e ganhando corrida. Eu transformei ele em sequência de letrinhas. Isso é modelar.
Só que a sequência de letrinhas, a quantidade que eu encontrar para resolver o problema da sequência de letrinhas é a mesma quantidade de resolver o problema dos carros de corrida perdendo corrida. Eu foquei nos vencedores. Isso é modelar, transformei o problema dos carros em problema de sequência. Sequência de letrinhas é outro método de modelagem bem usado em análise combinatória. Tem o dos tracinhos e tem simplesmente a sequência de letrinhas, tá? Também sempre, na dúvida, pode testar, ver se funciona, se encaixa, né? Se modela. Então, arranjo simples, de novo, simples não é porque é fácil, é sim porque em contraposição ao arranjo com repetição, simples quer dizer que não tem elemento repetido. Então, aqui eu vou falar do arranjo simples. De n elementos em subgrupos de tamanho k. Você percebeu que na permutação só tinha tantos elementos, não tinha subgrupos? Porque na permutação você não forma subgrupos, você sempre trabalha com o grupo todo só embaralhando. Aqui eu pego subgrupos, né, do grupo principal que tem tamanho n. Então o arranjo de elementos em subgrupos de tamanho k é o fatorial de n dividido pelo fatorial de n menos k. Vamos aplicar? Então aqui, como eu identifiquei que é um arranjo, porque eu troquei a ordem, mudou o que aconteceu. Troquei um elemento, mudou o que aconteceu. Então eu identifiquei que é arranjo, eu vou fazer o arranjo, só que agora eu lembro que são 18 automóveis em grupos de tamanho 3, que são os vencedores, né? São as premiações. Aplicando a fórmula, fica 18 fatorial sobre o quê? N menos K, 18 menos 3, 15 fatorial. Então, vou chamar de n, que é o número de possibilidades, vou desenvolver o 18 até chegar no 15, né? Assim que eu faço. 18, 17, 16, 15, paro aqui porque tem um 15 embaixo. Simplifica, 15 com 15. O n vai dar 18 vezes 17 vezes 16. O que é que você tem que fazer agora? Isso, muito bem. Dá pause no vídeo e fazer no papel e caneta. Parar de usar a calculadora. Se quiser, usa a calculadora e fica mais 6 meses estudando, porque vai perder questão só por continha. Você que escolhe, tá? Então, gaste tempo agora. Perca tempo usando calculadora agora, para não perder 6 meses da sua vida tendo que estudar para o próximo vestibular da Univ, porque perdeu questão por continha. Ou seja, porque não escutou o professor Caju e ficou usando calculadora para conferir conta e para fazer conta. Já fez? Cadê aqui meu rabisco? 18, 17, 16. Na minha conta deu 4.896. Ele falou que é 816. Então, falso. B. Uma sala de aula é composta por 10 alunos, dos quais apenas João e Maria são irmãos. Todos os dias um grupo de 4 alunos, está pegando um subgrupo dos 10, é selecionado para fazer a limpeza dessa sala. Dessa forma, existem 28 maneiras diferentes de selecionar o grupo para fazer a limpeza da sala, sabendo que agora tem uma restrição aqui, ó, João e Maria só farão a limpeza se estiverem juntos. Tá? Então, tem uma restrição, não é qualquer grupo. Eu não posso ter João no grupo e Maria ficou fora do grupo de alunos. Ah, hoje você não está na limpeza, mas no grupo da limpeza, olha só, João. Ah, Maria, você está, João não está. Não funciona, isso não vai acontecer. Então, essa restrição eu tenho que conseguir colocar na minha contagem aqui de possibilidades. Como que eu faço isso? Vamos lá, vamos pegar aqui 4 tracinhos. Modelar de tracinhos. São os 4 alunos que vão ficar. Vamos falar que João e Maria, J e M. João e Maria. Eles têm que ficar juntos no grupo, eles têm que estar no mesmo grupo, ou os dois têm que estar, ou os dois não têm que estar, não pode estar apenas um. Então, o que eu vou ter que fazer? Separar em 2 casos. Não tem como contar tudo junto. Eu vou fazer um ou e o caso em que João e Maria não estão no grupo. E aí, agora pensa comigo. Digamos que os outros 6 alunos são os alunos A, B, C, D, E, F. Se eu colocar aqui o A e o B para fazer grupo com o João e Maria, é um grupo de 4 pessoas. Troca a ordem. Se você colocar B e A, é outro grupo? Não, ainda é o mesmo grupo da limpeza. Não tem cargo de, você é o chefe da limpeza. Você é o que cuida das carteiras da sala de aula. Você cuida do quadro negro da sala de aula. Não, não tem. Isso não é uma questão de ter falado. Se falasse, aí teria importância a ordem.
Porque eu poderia associar a ordem na modelagem à função dele no grupo de limpeza, mas não tem função no grupo de limpeza. Então, tanto faz João, Maria, Bruno e Antônio, B e A, ou vai ser hoje João, Maria, Antônio e Bruno. Mudou? Não, professor, é o mesmo grupo de ontem. Você só agora falou Antônio e Bruno e veio falar Bruno e Antônio. Concorda? Se é o que você reclamaria? É o mesmo grupo, ou seja, a ordem não importa. Não é que nem na letra A que a ordem faria o campeão ser outro da corrida. Aqui não tem campeão, não tem cargo diferente nesse grupo. É um grupo de 4 pessoas. Portanto, a ordem não importa. Agora, se eu trocar a pessoa, em vez de colocar Antônio e Bruno, colocar Antônio e Carol, por exemplo, aí sim eu tenho outra equipe. Não é a mesma de ontem. Apesar de que João, Maria e Antônio estavam na equipe de ontem, digamos, a equipe de hoje tem a Carol no lugar. Então é outra equipe. É uma equipe diferente. Percebeu? Então a ordem não importa, mas a natureza importa. Então aqui foi arranjo e agora vai ser um exemplo de combinação. De novo, combinação simples, porque eu não tenho clone aí dos alunos para repetir o aluno no mesmo grupo. Então, a combinação, quando é que você encaixa a combinação? Quando é que você pode usar? Pode-se usar quando apenas, você decora assim, né? E tá certo, a ordem importa. Desculpa. Não, aí desculpa, foi mal minha. Quando apenas a ordem importa, seria a permutação. Quando a ordem não importa, é isso que vocês gravam. E acho que tá certo. Quando a ordem não importa. Ou seja, está implícito, eu vou colocar aqui vírgula. Apenas a natureza dos elementos do subgrupo formado. Tá? Mas você grava como? Quando a ordem não importa, eu uso combinação. Tá certo. Não é só que a ordem não importa, né? Seria a ordem não importa, apenas a natureza. Mas se a ordem não importa, já não seria nem permutação nem arranjo, só resta combinação. Então pode falar assim, quando a ordem não importa. E aí eu vou dar aqui, arranjo com repetição e combinação com repetição é muito raro. Eu vou colocar assim para aparecer uma questão, tá? Combinação simples, de novo, o simples não é porque é fácil, é porque não tem repetição. Combinação simples de n elementos em grupos de k, a k, a gente fala, é o n fatorial, dividido pelo k fatorial, que não tinha na equação do arranjo, e o resto tem o n menos k. Então, a diferença entre a combinação e o arranjo é que ele divide pelo fatorial, e você tira a permutação, porque a ordem não importa. Um dia você vai enxergar isso com calma. Mas é só ver que a diferença entre eles é ter o k fatorial ali no denominador. Então, continuando aqui, então tem um caso com o João e Maria no grupo, e outros 2 quaisquer, e quando não tem João e Maria no grupo. Aqui só pode ser os outros 8, né? Porque são 10 alunos. Então, vamos pensar agora como que eu faço aqui. João e Maria estão fixos no grupo, não importa a ordem, então só restam 2 vagas para serem preenchidas aqui. Eu estou fazendo os primeiros grupos que tem que ter João e Maria. Eu vou fazer, então, depois vou juntar. Esses são os grupos que dá para formar com João e Maria, e esses são os grupos que dá para formar sem João e Maria. Com o João e Maria, sobram só 2 vagas a serem preenchidas. Como o João e Maria já estão aqui, são 10 alunos, sobram 8. Então, para fazer os grupos de João e Maria, eu posso fazer de quantas maneiras? Combinação de 8 alunos, que João e Maria já estão aqui, em duplas, para completar o grupo. Perceberam? Daqui a pouco a gente faz a conta. E aqui eu tenho que sem João e Maria, né? Não pode ser João e Maria, então já tirei, eles não vão estar no grupo. Então, dos 10, faltam 8 alunos. Então, são 8 alunos que agora eu vou fazer grupos de 4. São os grupos sem João e Maria. Depois soma. Então, vai ficar 8 fatorial dividido por 2. Não vai caber aqui, né? Vai ficar apertado demais. Vamos fazer separadinho. Vamos fazer aqui na página de baixo. Vamos fazer aqui. Esse é o item B, continuação. Vamos lá, B, continuação. Combinação de 8, 2 a 2. Só aplicar a equação que eu ensinei ali. 8 fatorial, dividido pelo 2 fatorial, e 8 menos 2 é o 6 fatorial. Desenvolve o 8 até chegar no 6, que é o maior dos dois embaixo. Então, 8, 7, 6. Para no 6, coloca o fatorial. O 2 pode ir até o fim, mas nem precisava, né? Que 2 fatorial já viu que é 2, né?
vezes o 6 fatorial. 2 vezes 1 dá 2, corta com 8 dá 4. Então, aqui 4 vezes 7 vai dar 28. Qual que é o outro? 8 4 a 4. Combinação de 8 4 a 4 dá 8 fatorial, dividido por 4 fatorial, e 8 menos 4, que também é 4 fatorial, fica 8, 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, dividido por 4 fatorial, e desenvolve o outro. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 fatorial com 4 fatorial. Eu vou fazer aqui 3 vezes 2, vou cortar com 6. Esse 4 vou cortar com 8, vai ficar 2. Então, no final, vai ficar com 2 vezes 5, 10, vezes 7, 70. Então, o número de possibilidades aí eu tenho 28, que é os casos com o João e Maria no grupo. São 28 grupos que contêm João e Maria, que eu posso formar. E mais 70 grupos com 4 que não sejam João e Maria, dos outros 8 alunos. Vai dar um total de 98 grupos diferentes. Né? O 28 era se ele pensasse... Qual que deu 28? Tem um que deu 28, né? É quando ele pensasse só com João e Maria no grupo. Né? Mas eu posso fazer um grupo de limpeza de sala sem eles. Né? O 28 seria se eu pegasse só o 8, 2 a 2, que os outros dois ali. Então tá errado, porque ele fala que tem 28 maneiras e na verdade tem 98 maneiras. Falso. C. Essa aqui que eu achei que eu fiquei meio grilado com ela quando eu li a primeira vez, deixei ela até por último, mas eu acho que entendi qual é do examinador. Eu acho, tá? Porque eu não tenho certeza, que ao nível de vez em quando dá umas pisadas na bola. Mas veja bem, olha só, começa já super estranho o exercício. Em uma sala temos 3 cavalheiros e 5 damas. Imaginou? Imaginou? De novo, estou perguntando, imaginou 3 cavalheiros, 5 damas na sua frente, em uma sala, que irão sentar-se em uma mesa circular com 7 lugares. E agora? E agora? Vai sentar, me diga o que você acha. Vai ficar um de fora? É a dança das cadeiras? Porque tem 8 pessoas, você percebeu? 3 cavalheiros e 5 damas. E tem 7 lugares. Eu, a princípio, falei, digitar errado, deve ter 8 lugares. Mas eu comecei depois a achar que propósito que eu que vinha a seguir. Então você não sabe se vai ficar um de fora, porque ela não vai especificar, porque ele falou exatamente, irão sentar-se. Não fala se é simultaneamente, se vai sentar um no colo, alguém vai sentar no colo de alguém. Se bem que são damas e cavalheiros, não é muito natural que alguém sente no colo de alguém. Mas não, quem sou eu para julgar aqui? Alguém vai sentar em cima da mesa? É uma festa, né? Cavalheiros e damas talvez não faça sentido. Mas também não faz sentido você convidar cavalheiros e damas para um jantar, um almoço, o que seja, e não tem cadeira para eles sentarem. Aí eu grilei, aí eu continuei lendo. Sabendo que pessoas do mesmo sexo não podem ficar uma ao lado da outra, então tem uma restrição. Não pode ter dama ao lado de dama ou cavaleiro ao lado de cavalheiro. Podemos afirmar que existem 2.880 possibilidades diferentes de organizar essas pessoas na mesa. Eu achei que ia ficar aqui na questão 1, que ia recair no exercício de permutação circular. Mas com esse problema de ter uma pessoa faltando. Eu falei, nossa, esse exercício vai ser infinito e pode dar problema. Só que aí eu fui tentar colocar 7 pessoas, com 3 cavaleiros e 5 damas, numa mesa circular de 7 lugares. Você tentou? Então tente ver o que acontece. Ó, vou fazer aqui. Ele fala que é circular, deixa eu só ter certeza. Irão sentar-se em uma mesa circular com 7 lugares. Então eu vou lá, coloquei a mesa circular, coloquei os 7 lugares. Lembra até o exercício das criancinhas na roda de ciranda que a gente fez na questão anterior, né? 6, 7. E aí comecei. Cavalheiro, dama. Cavalheiro, dama. Porque não pode ter 2 pessoas ao lado da outra do mesmo sexo, tá? Cavalheiro, dama. E agora? Se eu pôr um cavalheiro, ele fica ao lado de outro cavalheiro. Se eu pôr uma dama, ela fica ao lado da outra dama. E o único jeito de eu fazer diferente é se antes eu tivesse colocado já um cavaleiro lá de um cavaleiro, uma dama lá de outra dama. Ou seja, com os 7 lugares é impossível, sem contar que eu só tenho 3 cavalheiros.
eu só tenho 3 cavalheiros. Então, na verdade, eu já gastei os 3 cavalheiros. E eu tenho 5 damas. Só resta uma dama para pôr aqui. Vai ficar ao lado de outra dama. Ou seja, ele... Então, no final, concluiu. Eu deixei de ficar grilado, porque eu acho que ele colocou um exercício que era para o aluno, por interpretação, só por visualização, tentar desenhar o problema, perceber-se que ele é impossível. A resposta para ele tem. Não é 2.880, é 0. E eu já vi, acho que exercício da Unirv que dá 0 possibilidades antes. Tenho quase certeza, tinha que pesquisar, mas eu tenho quase certeza que eu já vi. Então eu entendi qual era do examinador. Ele de propósito pôs um exercício que era meramente para o aluno, ver se o aluno é capaz de não só ler, mas visualizar o que está sendo escrito, que é uma habilidade que eu sempre falo para vocês desenvolverem. Visão de drone, enxerga o todo, imagina aquilo acontecendo na sua frente. Desenha, se você não consegue imaginar bem, desenha os cavaleiros e as damas, faz palitinho, não precisa ser pintor renascentista, precisa ser um desenhista profissional. Mas projeta aquilo, imagina, não fica só olhando e tentando pegar número e no abstrato. Sai do abstrato quando dá. Matemática às vezes é puramente abstrato, mas muitas vezes não é. Enem, por exemplo, é sempre contextualizado. Aqui foi também, ó. Então, para mim, o item C era para o aluno olhar, é para pegar aquele aluno que não imagina e fica só pegando o número e jogando na equação. Porque se o aluno parar para pensar a situação em si, visão de drone, que eu falo visão de cima, visão geral, vai perceber que é impossível o que ele quer, ou seja, tem 0 possibilidade de organizar dessa maneira as pessoas na mesa. Por isso, ele afirmou que é de 2.280, para mim a questão não merece recurso nem nada assim. Ela foi de propósito escrita de um jeito esdrúxulo para o aluno que imagina a situação perceber que é falso. Não tem como ter qualquer possibilidade de encaixar isso aqui. Ele não se contentou em colocar pessoas do mesmo sexo juntos com 7 lugares, que já seria impossível, mas ainda pegou e colocou 3 e 5 para 7 lugares. Já causou um desconforto na sua leitura logo de cara. Então, tá perdoado aí o examinador, porque eu no início achei que era uma falha grande deles, eu acho que é de propósito. Tá? Então é por isso que o item C é falso, porque na verdade são 0. É 0 possibilidade. Tá? D. Existem 2.296 números pares com 4 algarismos distintos. Então, ó, tem que ser número par. 4 algarismos distintos, quer dizer, não pode repetir, que podem ser formados utilizando os algarismos do sistema decimal de numeração. Quais são os algarismos do sistema decimal de numeração, gente? Isso. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou. 10 já é um número com 2 algarismos do sistema decimal de numeração, 1 e o 0. Né? Esses são os algarismos. São 10, pode contar, vai do 0 ao 9. São 10 algarismos. Tem restrição? Isso aqui vai ser igual o item A da questão 1. Tá? Quem quiser dar pausa e tentar fazer, essa aqui talvez seja um pouco... Tem uma diferenciazinha pequena, mas a ideia geral é a mesma. Que aquela tinha menos algarismos. Aqui eu vou ter que contar em 2 casos, porque tem o 0. O 0 gera uma complicação extra. Lembra? Um número de 4 algarismos não tem o 0 na frente. 0, por exemplo, 0, 1, 2, 3, não é um número de 4 algarismos. Ele representa o número 123. O 0 à esquerda, no início, faz com que o número tenha somente 3 algarismos, e não 4. É o número 123. Não é o número 0,123, é o número 123. E não conta como um número de 4 algarismos, 0, 1, 2, 3. Então tem essa problemática extra no item D. O resto é igual ao item A da questão anterior. Então vamos fazer aqui. Quatro algarismos, fazer parecido, só que eu tenho que pensar nas restrições, né? Tem que ser par. Para ser par, tem que terminar com algarismo par. E o 0 conta como par. Então, o 0 é o maior problema aqui. Eu vou ter que separar o quê? No caso em que eu escolhi o 0 para ser esse algarismo, porque quando eu escolho o 0 para ser o par aqui no final, eu já garanto que ele não tem como vir aqui na frente. Tá? Então, vai ser o caso em que eu fixei o 0 aqui atrás, já que é par, ele é um dos casos favoráveis, digamos assim, um dos casos que formam número de 4 algarismos, par, é um que termina em 0. Ou vai ter o número de 4 algarismos em que aqui não, colocar não 0, colocar assim. É que esse símbolo aqui lembra, colocar assim, não 0, pronto. Porque lá lembra o conjunto vazio, né?
E aí você vai ver que eu vou conseguir assim abarcar todas as possibilidades. Porque olha só, vou pensar agora o princípio fundamental da contagem, que nem eu fiz a letra A. Se aqui é 0, das 10 possibilidades, eu já coloquei o 0 aqui, então aqui não tem mais restrição. Não tem chance do 0 aparecer aqui para me atrapalhar e não ser um número de 4 algarismos, porque eu já pus o 0 aqui, já fixei, ó, uma possibilidade só, é o 0. Puf! É 1 aqui embaixo. Aqui é o número de possibilidades, lembra? Aqui é o valor que eu pus de fato. Então, nesse primeiro aqui, não tem chance de ser o 0. Só pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos eles formam algarismos, formam um número de 4 algarismos. Então, eu tenho 9 possibilidades para esse primeiro algarismo. Né? Porque o 0 já pus e tem que ser algarismos distintos. Então, eu sei que o 0, se eu pus aqui, não tem chance de aparecer aqui. Agora aqui, para essa casinha do segundo número, eu posso usar qualquer um desses, tirando o 0, que já está aqui, e tirando um desses outros que eu já escolhi para o primeiro. Então, sobram 8 possibilidades. E por aí vai, aqui sobram 7, porque são todos esses, tirando o 0, tirando o que eu escolhi aqui, tirando o que eu escolhi aqui. E aí eu tenho aqui, vou chamar de N1, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1, que vai dar, vou colocar aqui, ó, vou colocar assim. Aqui talvez, vou colocar aqui o N1. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1. Cadê minha colinha? 504. 504 que terminam com 0. Agora vamos pegar os que não terminam com 0. Agora, como eu tenho certeza que aqui não é 0, primeiro quando eu ficar na dúvida, pode ser 0, seria um jeito de fazer. Se não fosse o 0, seria outro. Sempre que você estiver tentando descobrir um jeito de resolver um problema de análise combinatória. Você fala, e agora? Se ali fosse esse, seria uma contagem. Mas se não fosse esse, seria outra. Ah, eu vou dividir em dois casos, se fosse ou o se não fosse. Dá sempre certo. Sempre não gosto de falar, mas dá quase sempre certo. Tá? Pode ser até que seja sempre, né? Eu não gosto de afirmar isso. Então, agora eu sei que não é 0. Não é que eu não sei se é 0 ou não. É não 0. Eu sei que aqui vai vir só. Aqui ó, vai ser ou o 2, ou o 4, ou o 6, ou o 8. Então, aqui vai ter 4 possibilidades. Começa pela restrição maior, lembra? Eu falo restrição maior, mas basta restrição. Normalmente eu tento fazer a restrição mais intensa. Não pode ser 0. Aqui é com certeza não 0, então só pode ser 2, 4, 6 ou 8. 4 possibilidades. Agora, aqui pode ser o 0. Quer dizer, pode sim. O 0 ainda não está ocupado, ele está livre para ser escolhido, mas eu não posso escolher. Então, eu tenho aqui 10 possibilidades. Tiro uma que eu já escolhi aqui para o final para garantir que é par. E tiro o 0, porque eu sei que o 0 não foi escolhido aqui, então ele está solto aí no mercado, digamos assim. E eu tenho que garantir que eu não vou pegá-lo. Então, por exemplo, se eu escolhi o 2 para vir aqui no final, eu teria o 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Só que o 0 não pode. Então, só teria, na verdade, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, 8 possibilidades. Não importa qual desses pares que eu pus aqui do não 0, com certeza que eu só tenho 8 possibilidades, que são todos os 10, tirando o par não 0 que eu pus aqui e tirando o 0 para garantir que o número não seja 0, que não é um número de 4 algarismos. Como eu falei, 0, 2, 4, 5 é o número de 3 algarismos, é 245, tá? Então, aqui só tem 8 possibilidades. Agora sim, agora cuidado aqui, ó. Para esse algarismo, o segundo do número, pode ser o 0 e não atrapalha. Ainda posso pôr o número, por exemplo, 4083. 4083. O 0 pode aparecer no meio ali. Então, para esse algarismo, pode ser qualquer um dos 10, de 0 a 9, tirando um dos 4 que eu escolhi aqui, tirando um aqui, e tirando um que eu escolhi aqui. O 0 pode entrar aqui agora. Então, eu só tiro o que eu escolhi para o final, algarismo das unidades, e o que eu escolhi para o algarismo dos milhares. Tá? Tirando de 10, tirando 2 possibilidades, restam 8 possibilidades. Aqui o pessoal pira, acha que é 8, 7, 6, tem que ir diminuindo. Não, porque o 0 que não podia aqui pode. Então, aqui você tem que pensar assim, pode qualquer um dos 10, tirando o par que eu coloquei aqui, tirando o algarismo que eu coloquei aqui. 10 tirando 2 possibilidades, ainda tem 8. Entendeu? E agora aqui sim, 7, por quê? Tira esse valor que eu pus aqui, eu tenho 10 possibilidades, menos o par que eu pus aqui, menos o que eu pus aqui, menos o que eu pus aqui, sobram 7. Entendeu o jeito de pensar? Essa conta, pause, já fez?
8 vezes 8 vezes 7 vezes 4, chamado de N2, Nzinho 2, vai dar 1792. Então, o total de números, você pega essa possibilidade ou essa, então você soma o N1 com o N2, 504 com 1792. Então, o total vai dar 2296 números de 4 algarismos pares distintos com o sistema decimal de numeração. 2296, foi isso que eu achei? 2296. Aqui dá 2296. Ufa, pelo menos uma verdadeira. Então eu fiquei com FFFV.